nessa tarde. Livro de Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo disse: pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Atos capítulo 1. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe Jesus: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia ele isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. A volta de Jesus é uma promessa feita à igreja. Jesus falou: vigiai, orai, porque o dia e a hora que o Filho do Homem voltar, ninguém sabe. Mas a Bíblia diz: estejais preparados. Bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar vigiando ou fazendo assim. Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Ele levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Como prometido pelos profetas, o Rei e Senhor, o próprio Deus, encarnou, e o Espírito de Deus era com Jesus, e muitas obras que ele fazia apontava que Deus estava com ele. Ele diz em Hebreus capítulo 13, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o seu caminho foi preparado pelo profeta João Batista, que pregava o batismo do arrependimento. Era a confirmação da justiça de Deus a todo aquele que cria, porque João não era luz, mas veio para testificar da luz. A Bíblia diz que ele estava à beira do rio Jordão, e todos quantos vinham ter com João, vinham confessando seus pecados publicamente. Mas João era apenas o preparador do caminho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele falou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual, abaixando-me, não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão uma pá. Ele vai ajuntar no seu celeiro o trigo, mas o joio será queimado como a palha. A Bíblia diz: produzir frutos dignos de arrependimento. A mensagem, ela diz a todos: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E então João batizou Jesus para cumprimento da justiça de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu em Romanos, no capítulo 3, que assim manifestou a justiça de Deus, sem as obras da lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A manifestação da graça salvadora de Deus a todos os homens. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que todo dia Deus estendeu a sua mão a um povo rebelde e contradizente. O povo israelita, o povo judeu, eles tiveram a grande chance de ter reconhecido Jesus Cristo como Messias, mas a maior parte daqueles judeus negou e blasfemaram. Mas Deus se voltou para os gentios, porque Isaías ousadamente diz: eu fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Moisés diz: assim Deus se compadece de quem quer, para usar de misericórdia com quem quer, porque todos foram encerrados debaixo do pecado, para que Deus usasse de misericórdia. Assim Deus permitiu, porque diz em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que juntamente se fizeram inúteis e se extraviaram. Mas a pregação de João era basicamente levar os pais aos filhos e a conversão deles, porque ele próprio disse: aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando de Jesus, olha aqui. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não existe outro caminho ao qual o homem consiga se salvar. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A mentira que todas as religiões contam é dizer que todos vão para o céu, que todos são filhos de Deus. Mas Jesus, depois que saiu daquele batismo, ele foi levado ao deserto, onde foi tentado 40 dias e 40 noites por Satanás. E a Bíblia diz que Jesus o venceu, porque Jesus respondeu a Satanás com a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. A palavra de Deus, ela é escudo e broquel. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a santa palavra, a bendita, a fiel, a imutável, a palavra do Senhor, que veio aos 4 cantos da terra. E a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Este é o dever da igreja, pregar o Evangelho a toda criatura, porque no nome de Jesus é pregado o arrependimento. Em nome de Jesus, os demônios são expulsos, a enfermidade sai, o morto ressuscita. E ele foi perseguido depois que saiu do deserto, depois de ter vencido o diabo lá no deserto. E ele começou o ministério e a todos apregoava o Evangelho. A Bíblia diz que ele estava dentro do templo ensinando a palavra de Deus. Ele estava dentro da sinagoga pregando a palavra de Deus, à beira do mar, em terra e em todos os lugares, de cidade a cidade, de aldeia a aldeia. Jesus pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Em Hebreus está escrito: sem arrependimento não há remissão de pecados. Falar que tem Deus no coração, você comete um grande engano consigo mesmo. Dizer que já nasceu tendo Deus na vida é outro engano que a maioria comete, porque é necessariamente o homem confessar os seus pecados, nascer de novo da água e do Espírito. E esta obra não vem do homem, não vem da religião, não vem do Estado. Esta obra, ela é feita pelo poder de Deus. A submersão do homem nas águas, depois que ele confessa, porque está escrito: se confessar os vossos pecados e as vossas iniquidades, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então Jesus curou a muitos, ele libertou os oprimidos do diabo. Ele veio para abrir aos olhos aos cegos. Ele veio pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Ele veio como a luz do mundo.
mas por ele fazer o bem, foi odiado. Por ele falar a verdade, foi perseguido. Por ele tão somente ser obediente ao Deus Pai, de que o enviara a esta terra. Ele foi desprezado por seu próprio povo, a sua linhagem terrena. Mas Jesus desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E a vontade de Deus era que ele chegasse a consumar a obra que o próprio Pai o deu para poder fazer. E ele foi à cruz por causa de nossos pecados. Ele padeceu por causa de nossas injustiças. Era nós que deveríamos estar pendurados na cruz, sendo escarnecidos, sendo zombados. Mas Jesus, ele carregou sobre si, ele pagou o alto preço para nos dar a liberdade, para nos tirar das mãos do diabo. Mas o apóstolo Paulo fala, na segunda carta de Timóteo, a tornar, a despertar e desprender dos laços do diabo, em cuja vontade dele estão presos. Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. A Bíblia diz que a volta do Senhor será repentina. Vai estar em aglomerações, muita gente, mas uma minoria vai desaparecer, porque será tomada pelo Senhor quando ele vier sobre as nuvens dos céus, com grande poder e grande glória. Este cenário que muitos estão presenciando agora, não mais presenciarão. O crente clamando pelas ruas da grande capital de São Paulo, de Goiânia, do Rio de Janeiro, do estado do Pará, em diversos lugares. O clamor da igreja já não mais vai estar ecoando sobre os bairros, sobre os becos, sobre as grandes cidades, porque o Senhor Jesus voltou e veio buscar a sua igreja, os seus servos. Esta é a promessa, a vida eterna, que creiam em ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. João batizou para o arrependimento. Jesus Cristo foi levado à cruz. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Assim ele se fez maldito em nosso lugar. Ele foi morto, mas no terceiro dia ressuscitou. A Bíblia diz em Mateus capítulo 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra. A Bíblia também diz na carta aos Filipenses, no capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, que se nomeiam no céu, na terra e embaixo da terra, para que diante do nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos e toda língua o confessará, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele apareceu aos seus discípulos, ressuscitado. Paz seja convosco. E eles ficaram admirados e ao mesmo tempo espantados. Alguns pensavam, é um fantasma, é um espírito, é uma assombração. Mas Jesus disse, não temais, sou eu mesmo, tocai nas minhas feridas.
A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Jesus não é estátua. Jesus não é crucifixo. Jesus não é religião. Jesus não é corintiano, não é palmeirense, não é brasileiro. A Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o campeão dos campeões. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é o Rei da glória, Jesus Cristo, porque não existe outro nome dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. Jesus é a pedra principal da esquina que os edificadores rejeitaram e que Deus a tornou eleita e preciosa. Quem nele crê não é confundido, mas quem não crê está confundido. E ele falou para os seus apóstolos, depois que ressuscitou, dando o mandamento, eles, naquela ocasião, era já a despedida, até em breve. Mas eles não sabiam. E eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus falou a eles: não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis testemunhas. A Bíblia diz: quando o céu está enegrecido, então logo dizeis, virá temporal. Mas se está claro, então dirá, será um tempo de sol, tempo seco. Então as pessoas, com sua inteligência, elas conseguem discernir as faces dos tempos. Sabe quando é outono, quando é primavera, quando é verão, sabe quando é os tempos e as estações, mas não consegue discernir os sinais que sucedem à volta do Senhor. Sinais de guerra. Ucrânia e Rússia está em guerra, já vai para quase 2 anos. Israel e a Palestina estão em conflito, e na verdade este conflito já vem de décadas, porque os muçulmanos têm ódio contra os judeus, contra os cristãos. Desde o Pai é sagrado o ensinar aos os islâmicos a odiar os judeus e os cristãos. Eles odeiam, porque este povo é o povo de Deus na terra. E eles percebem, Israel é bombardeado, porque aqueles terroristas estão buscando a aniquilação de Israel. Mas a Bíblia diz que como braseiro, Israel, Jerusalém, está guardada pelo próprio Deus. E eles têm sido uma pedra pesada a todas as nações, como disse o profeta Zacarias. O peso é tão grande que as Nações Unidas obrigam a Israel a firmar acordo de paz com seus inimigos. E toda vez que Israel
tenta firmar acordo de paz com seus inimigos, assim vem guerra, conflitos. Estes são sinais de fome. O planeta Terra, o mundo inteiro, sofre de fome. Enquanto você vê aí a mídia notificar, é jogador rico, é artista rico, é tirando dinheiro para isso, para aquilo, arrecadações, milhões. Mas o tanto que se investe em armamentos, daria para poder investir em ensino, em hospitais, na saúde, mas não estão preocupados. O negócio deles é poder, é glória, é riqueza. Enquanto a maioria sofre o descaso, não tem condição de comprar um pão na padaria, não tem condição de ter o salário digno, porque está cheio de esperto na terra, cheio de injusto. A política é uma fábrica para poder organizar tanta injustiça. O salário de um é elevado, enquanto do outro é baixo. A desigualdade é grande no país. E eles querem dizer que todos são iguais. Não é igual não. Porque o salário de um é tanto e o de outro é X. O filho do rico, ele se veste melhor, ele come bem, ele estuda na melhor faculdade, na melhor escola, ele viaja, ele tem o melhor carro, ele tem a melhor casa. A desigualdade é grande. Se ele matar um pobre, ele paga a fiança e é solto. A justiça do homem é fraca, mas a de Deus não é. A justiça do homem, ela se corrompe pelo suborno do dinheiro, mas a de Deus não está vendo. A justiça de Deus, ela é reta, ela é pura, ela é sem mistura. E a Bíblia diz que Deus julgará o mundo com justiça. Estes são os sinais. E dentre muitos está também o sinal da apostasia em meio à igreja. Apostataram-se da fé, apostataram-se por amor ao dinheiro, deixaram a fé em Jesus para colocar a fé em objetos, em superstições evangélicas. A pessoa acredita na campanha que faz, acredita no lencinho ungido do Valdomiro Santiago, ela acredita na toalhinha, no crucifixo, no texto, ela acredita na água benta, ela acredita em diversas superstições, diversos objetos que viraram o símbolo de uma fé, mas é uma fé falsa, porque a fé tem que estar na palavra de Deus. A Bíblia diz que pela fé os antigos alcançaram testemunho com Deus. Pela fé, Enoque foi trasladado por Deus. Pela fé, Noé foi divinamente avisado. Pela fé, Abraão deixou a sua terra, a casa de seu pai. Pela fé, Moisés
deixou o Egito pela fé, estes outros venceram o mundo, venceram batalha, da fraqueza tiraram força. A fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus. E as igrejas evangélicas estão contratando profissionais que falem bonito, que cantam bonito, e assim estas empresas estão crescendo em toda a terra. A falsa mensagem, a falsa fé, falso profeta e os falsos pastores estão levando muitos a crer que Deus quer isto mesmo, que Deus tem falado a si mesmo. Mas Jesus falou em Mateus capítulo 24: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Serão enganados. Na verdade, já estão sendo. O apóstolo João disse: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem a última hora, muitos se têm feito anticristos na terra. Anticristos querem ser Cristo, querem ter o mesmo poder, a mesma autoridade, mas não pode, porque Deus, Ele não divide a sua glória, Ele não dá o seu louvor às imagens de escultura. A Bíblia aqui diz, Jesus, falando com ele, subiu para os céus e uma nuvem o encobriu. E os discípulos olhavam, esperando para ver o que aconteceria. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Assim, da mesma forma que subiram, ele vai voltar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, depois de ter sido ressuscitado, Jesus apareceu para mais de 500 irmãos. Apareceu a Cefas, apareceu aos discípulos, apareceu para Tiago e por último, apareceu a mim como um abortivo. E o apóstolo Paulo, que não andou com Jesus, mas recebeu uma revelação. E a mesma mensagem que os apóstolos haviam recebido, o apóstolo Paulo também recebe, de testificar e testemunhar que Cristo Jesus é o Salvador. Ele foi morto e ressuscitou. Ele vai voltar. A sua volta é uma promessa à igreja. A Bíblia diz: cinja os seus lombos com a verdade. Não ame este mundo. Aonde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Se você trocar a salvação de tua vida pelos prazeres momentâneos que o pecado te oferece, seja eles quais for,
Porque pecado é pecado. Não interessa se é homossexual, se é lésbica, se é ladrão, se é cachaceiro, se é drogado, se é feiticeiro, se é idólatra, se é avarento. Pecado é pecado. A Bíblia trata o pecado como aquilo que separa o homem de Deus. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. Isso. O homem não consegue dar jeito ao pecado de ninguém. Porque se você buscar o psicólogo, ele não vai poder resolver o teu problema de pecado. A solução do teu pecado não está na religião. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele perdoa pecado. Ele liberta, ele transforma, ele salva. Então creia, porque ele vai voltar daqui muito em breve. E a volta dele será como ladrão da noite. Muitos estarão desapercebidos, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus está às portas.